rapaziada, estamos de volta aí. Assunto polêmico. Trump. Esse cara aí que diversas vezes eu já deixei claro o quanto a minha admiração por ele é grande. Enfim, já fiz alguns vídeos sobre ele, né? Onde eu supostamente falei que ele é manipulativo. Esse vídeo aqui, ó. Só que, rapaziada, no vídeo eu falava de uma manipulação do bem. Eu não me referia àquela manipulação onde a pessoa ela queria fazer coisas ruins. Aquela manipulação, né, para poder obter vantagem em cima de alguém. Mas eu falava de que ele é um cara sagaz, né? Uma manipulação preventiva, para não se deixar ser manipulado. Então, muitas vezes, né, se você não entende o jogo, né, daqueles que não jogam com as regras que visam caráter, que visam credibilidade, que visam características de seres humanos honráveis. Você precisa entender como essas pessoas jogam. São pessoas ruins. Então, se você não for, né, mais esperto que o diabo te engana, né? Fazendo referência aí a um livro, né? Então, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. Esse caso do Epstein, ele tá dando o que falar aí na mídia, né? Tá dando o que falar isso aí, irmão. Muitas pessoas envolvidas, né? Até nome de brasileiros foram envolvidos no caso do Epstein. Silvio Santos, Bolsonaro, Lula, muitas pessoas, né, aí do mundo todo. Acredito que os Estados Unidos, de certa forma, eles monitoram o mundo inteiro. Claro, não os Estados Unidos por completo. Pessoas poderosas e influentes dos Estados Unidos, elas de alguma forma obtêm controle de praticamente o mundo inteiro, né? Não, de pessoas influentes no mundo inteiro, né? Porque se você possui, olha como que o sistema está arquitetado. Eu vou falar aqui para vocês agora como que o sistema está arquitetado. A divulgação de documentos relacionados ao caso de Jeffrey Epstein, criminoso sexual condenado, revelou cerca de 4.000 citações ao Brasil. 4.000. Para você ver que a galera tende a pensar que americano é burro, que americano não sabe geografia. O americano médio, tá? O americano médio, de fato, ele possui uma intelectualidade duvidosa, né? Mas existem os americanos outliers. Para vocês entenderem, os americanos poderosos, aqueles que detêm poder, né? Seja o poder industrial, seja poder político, seja poder de influência, né? Seguidores, seja ou apenas poder financeiro extremamente acima da média. A maioria deles está de olho no que está acontecendo no mundo todo para que se possa sugar o melhor de cada país, né? Mais especificamente das pessoas influentes daquele país, que também detêm algum poder de influência, algum poder financeiro, algum poder industrial, alguma coisa, né, que possa ser moeda de troca. Okay? Então, isso aqui dá uma abertura, inclusive, para eu explicar para vocês um pouco sobre a realidade intelectual dos Estados Unidos, né? Apenas por um acréscimo, contextualização, para que vocês possam ter uma compreensão ainda melhor sobre o tema, né? Quando a gente fala de americano médio, talvez, a depender desse americano médio, ele está até abaixo do brasileiro médio, entendeu? Porque o país é muito tecnológico, né, oferece muitas facilidades em determinadas esferas, né? Claro, existem pessoas pobres, existem pessoas lá morando na rua, mas o sistema oferece mais facilidades, tudo é mais tecnológico, né? Só a pessoa indo lá, ela vai entender, né? Enfim, desde ir ao banheiro, né, fazer suas necessidades, até estudar. A tecnologia lá traz muitas facilidades que causam um efeito no americano médio de, não vou dizer emburrecimento, mas o cérebro tende a ficar mais preguiçoso. Em contrapartida, quando a gente fala em elite intelectual, aí, meu amigo, a elite intelectual americana, ela é avassaladora.
quando a gente fala de Ivy League, Harvard, Stanford, Yale, Princeton, não precisa ser só essas grandes universidades, né? Não, grandes universidades lá tem uns montes. Essas gigantes do mundo do conhecimento. Quando a gente pega as top 100 melhores, os top 200, a gente já está falando de um nível intelectual altíssimo, certo? Só que lá tem 3.500 universidades, né? E a mesma coisa vale para escolas. Até mesmo dentro de escolas medianas, lá eles separam muito. Então o aluno que vai se destacando, ele vai sendo cada vez tirado daquele ambiente de sala de aula e ele vai indo para salas de aulas que também reúnem os melhores. Então lá é separatista. Se você não se destaca, você sempre vai ficar naquela mesma sala inicial, a sala da galera que não se dedica tanto, não tem tanto conhecimento. Enquanto, né, se você está dentro dessa sala aí, entre esses que não estão indo tão bem nos estudos, você vai ser retirado dali e você vai ir para uma sala de nível intelectual maior. Entendeu? Então, quando está falando da elite lá, meu amigo, quando essa elite resolve usar a inteligência para fazer o mal, é cruel e faz para não e vão fazer coisas para não serem descobertos, né? Você vê quanto tempo demoraram para pegar o Epstein. Você acha que é qualquer um que vai conseguir despistar o FBI, um órgão extremamente competente naquilo que tange a investigação? A verdade é que, embora lá seja um país de primeiro mundo, não é o céu, não é o paraíso. Coisas ruins vão acontecer. E para não fugir muito do tema, isso aqui é mais uma contextualização, né, quebrando de algumas crenças, né? Quando a gente está falando aí do... Cara, o grande império é os Estados Unidos. Então, são informações válidas para a gente entender melhor o contexto, né? Esse maluco aí era um gênio, tá? Mostrou ser muito inteligente em física. Ele conseguiu, sem ser formado em física, ser professor de física. Você vê que o cara não é qualquer um. Para fazer o que ele fez, da forma como ele fez, sem ser descoberto, ele é muito inteligente, entendeu? E ele faz parte dessa elite intelectual, embora não seja um graduado. Voltando aqui ao texto, né, que está direcionando e norteando o nosso vídeo aqui, é importante notar que ser mencionados nos documentos não implica necessariamente envolvimento em atividades criminosas. Isso que eu já li para vocês. Os documentos indicam que Epstein possuía CPF ativo, manteve uma rede de contatos no país e aliciadores atuando em busca por modelos brasileiros. E aqui entra sobre um vídeo, um shorts que eu postei, eu vou colocar aí na tela aí agora, um shorts que eu postei falando sobre palhaços, do porquê que eu tenho medo de palhaço, irmão. Eu tenho medo do caramba, eu não gosto, eu odeio palhaço. Não no sentido da profissão, não tem preconceito nenhum contra quem é um palhaço, mas muitos utilizam dessa profissão para fazer o mal, né? Eu só tenho medo, entendeu? Só tenho medo. Retira esse odiei aí, retira. Não é um odiar no sentido de ter preconceito contra a profissão. É pavor, eu sou traumatizado, eu tenho pânico, na verdade. Assim fica melhor explicado, melhor evidenciado. Eu tenho pânico. Só de eu ver assim, eu já começo a suar frio, eu já começo a me tremer, eu tenho medo do caramba. E falando em palhaço, nos Estados Unidos, palhaço é algo que sempre foi, né, cultural, né? Se não me falha a memória, o palhaço surgiu lá. Deixa eu até pesquisar aqui. Onde surgiram os palhaços? Tenho certeza que foi lá, mano. Ah, não, já existe desde o Egito Antigo. Mas enfim, o ponto é, nos Estados Unidos existe um esquema de tráfico de órgãos, tráfico de crianças, né, há muito tempo, né? O palhaço foi um dos instrumentos muito utilizados para poder fazer esse sequestro. E é muito fácil porque não deixa rastro, né? O palhaço está disfarçado. Pegou o palhaço na câmera sequestrando a criança, tá? Mas esse palhaço está maquiado. Quem é esse palhaço? Em casos onde pais foram descuidados, é uma forma boa de sequestrar crianças sem deixar rastro, né? Pra você ver que o negócio lá é sério. E bom, pra gente não fugir muito do tema, figuras brasileiras
que foram citadas, né? E lembrando, é importante notar que ser mencionados nos documentos não implica necessariamente envolvimento em atividades criminosas. E agora a gente vai chegar onde eu queria chegar, que é no Donald Trump. Tá. Eike Batista foi citado, Silvio Santos, Luma de Oliveira, Arthur Casas, Lula e Bolsonaro foram citados, né? Inclusive, eu preciso relembrar aqui o que foi falado deles dois, mas os dois, pelo que eu lembro, não foi comprovado nenhum tipo de envolvimento nos esquemas sujos que o Epstein fazia, né? Ó. Ó. Epstein diz ter recebido ligação com Lula e elogia Bolsonaro. Até onde se sabe, nem o Lula nem o Bolsonaro possuem qualquer tipo de envolvimento. E aí é o ponto onde eu quero chegar. Por eu já ter feito vários vídeos elogiando o Donald Trump, né, mostrando que eu vejo ele como um cara testosteronado, aquele cara que é uma referência para uma geração de como ter postura firme, de homem, irmão. Nas negociações dele, ele mostra esse tipo de atitude. Lembrando, eu não estou falando de machismo, eu estou falando de masculinidade. Entendeu? Porque hoje o mundo tá, tudo vira cancelamento, né? Não é machismo, é masculinidade, é firmeza, é dureza. O homem não tem que ser mole, tem que ser duro. Lá ele. Mas, enfim, é para dizer que, claro, que se o Donald Trump ele for para frente de um juiz, for condenado, e realmente for comprovado, né, que ele teve cooperação, né, das coisas sujas que Epstein fez, e eu tenho total repúdio ao Epstein, eu vou, né, estar do lado da justiça e vou apagar os vídeos do Trump, não quero associar minha imagem a qualquer tipo de coisa assim, e dizer para vocês que é algo que eu não sabia, então acho que é válido me pronunciar. Mas, né, quem não garante que o Trump ele apenas, né, é mais um, como o Bolsonaro, como o Lula, como o Silvio Santos, pessoas que estão ali nos arquivos, porque, é aquilo que eu falei, americanos poderosos monitoram o mundo todo, eles sabem o que as pessoas influentes no mundo todo estão fazendo. Eike Batista e Elon Musk já sentaram numa mesa e conversaram, né, segundo o próprio Eike Batista. Então, não comprova o movimento. Elon Musk também é um cara que eu admiro muito, né? A gente não sabe se tem algum movimento ou não. Mas aí que entra a presunção da inocência. Todo mundo é inocente, tem que ser prova contra. Continuo admirando Trump, continuo achando que ele é um excelente líder, uma referência masculina que todo jovem poderia seguir, até o momento. E dizer que não tem como eu, né? Enfim, só o tempo vai dizer se ele teve envolvimento ou não. Ele tendo envolvimento, repudiarei totalmente. E fatalmente a admiração irá embora. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Forte abraço. Rapaziada, lembrando que esse vídeo aqui não tem viés político, não sou de direita nem de esquerda, irmão. Eu analiso figuras do mundo todo no que tange a masculinidade, desenvolvimento pessoal, posturas de liderança, negociação e etc. Enfim, é bom deixar isso claro para não fugir muito do objetivo do vídeo, que é analisar o que está acontecendo no mundo. Analisar o que está acontecendo no mundo e trazer para o nosso nicho. É isso, um forte abraço.